Antes da Terceira Terra, antes dos Thundercats, antes de existir uma única estrela, não havia nada, nem luz, nem escuridão, apenas o vazio absoluto. E então o universo decidiu existir, mas não veio sozinho. Duas vontades despertaram com ele. Não tinham forma, não tinham corpo, eram pura intenção. Uma queria criar, acender estrelas, formar mundos, preencher o vazio com vida. A outra queria controlar, tomar essa criação e dobrá-la à sua vontade. Nenhuma era mais poderosa que a outra, e esse era o problema, porque sem equilíbrio o universo não podia se sustentar. Se a escuridão dominasse, tudo se tornava instrumento de dominação. Se a luz dominasse, a criação perdia sua força. Precisavam coexistir, e durante éons foi o que fizeram em silêncio, observando como galáxias nasciam, como civilizações surgiam e desapareciam, esperando. A escuridão rompeu o pacto primeiro, não com explosão ou declaração de guerra, mas se moveu lentamente, como veneno na água, se espalhando pelos cantos mais vulneráveis da criação, corrompendo, consumindo. E quando a luz percebeu, já tinha perdido terreno demais para ignorar. O universo viu tudo e entendeu que nenhuma das duas forças poderia vencer sozinha, mas também não podia permitir que uma destruísse a outra. Então tomou uma decisão que mudaria a eternidade. Dividiu o poder. 8 entidades emergiram disso. 4 da escuridão, 4 da luz, cada uma com um poder que nenhum ser mortal poderia compreender, e as acorrentou a todas. Mas as correntes não foram iguais entre si. Aos 4 do mal deu poder quase ilimitado, mas os condenou a nunca agir diretamente. Só podem sussurrar, corromper, enganar, semear ódio em corações que já carregam essa semente. Para tocar o mundo, precisam que um mortal lhes abra a porta voluntariamente. Aos 4 do bem deu algo diferente, responsabilidade, mas igualmente acorrentados. Nunca podem se impor, nunca podem forçar ninguém. Só atuam quando são livremente aceitos, invocados, a partir de uma convicção genuína. Não podem salvar quem não quer ser salvo. E assim ficaram, presos. Os do mal em uma pirâmide negra como a noite sem estrelas, os do bem em uma pirâmide branca como a primeira luz da criação, ambas flutuando no tempo. Aguardavam pelos mortais que definiriam o rumo da balança, mas não por qualquer um. Espíritos do mal não improvisam, nunca fizeram isso. De sua prisão eterna, observavam todo o universo, buscando a fissura perfeita na alma de um mortal. A ferida incurável, o desejo insaciável, a ambição secreta. Eles viam o que ninguém via e os escolhiam antes de nascerem. Um príncipe humilhado que queria um trono que sentia ser seu por direito de sangue. Um conselheiro brilhante traído por aqueles que juraram lealdade. Um guerreiro invencível reduzido a escravo pelos mesmos que um dia tremeram diante dele. Um sacerdote consumido pelo medo da morte, disposto a pagar qualquer preço pela eternidade. Heróis caídos, reis sem coroa, soldados transformados em instrumentos de impérios que os descartaram. Cada um carregava uma ferida diferente, mas todos compartilhavam algo, um momento de escuridão total, no qual os espíritos do mal sussurraram pela primeira vez. Nenhum deles percebeu o sussurro, confundiram com a própria voz. O mais assustador dos antigos espíritos do mal é que não te conquistam nem atacam. Eles fazem você acreditar que o poder que oferecem já era seu, que seu ódio é justiça e que a destruição que causará é necessária. E assim nasceram os maiores vilões que o universo já conheceu. Não da maldade pura, mas de feridas reais nas mãos erradas. Dentro da pirâmide negra não há um único monstro. Há 4, e cada um tem uma especialidade diferente para te destruir. O crocodilo é o mais paciente dos 4. Não corrompe rápido, não corrompe com violência. Ele mergulha na vida do seu escolhido por anos, décadas, esperando o momento exato em que a guarda baixa. O mais perturbador do crocodilo não é sua paciência, é que sua vítima nunca desconfia de nada. Vive uma vida inteira acreditando que suas decisões foram livres, quando na verdade cada uma foi empurrada, milímetro por milímetro, para o mesmo destino. Quando chega o momento, ataca uma vez e nunca erra. O javali age diferente, busca quem já tem poder, mas acha pouco. Sussurra uma única frase, uma e outra vez, até que deixa de soar como um sussurro e começa a soar como uma verdade própria. Você merece mais. Reis que já tinham reinos caíram por essa fome. Generais que já tinham exércitos caíram por essa mesma fome.
mas há algo que o javali sabe que nenhum mortal entende a tempo. A fome que ele alimenta nunca se sacia. Quanto mais você dá, mais ela exige. Não existe o suficiente quando o javali já cravou sua garra na sua ambição. O abutre não busca os fortes ou ambiciosos, mas sim quem já perdeu tudo. Ele aparece no fim, quando não há esperança e a pessoa está totalmente vazia. E aí, ele oferece poder em troca da sua última posse, à humanidade. O que faz do abutre o mais cruel dos 4 não é a oferta, mas o momento em que a faz. Justo quando qualquer outra ajuda teria sido rejeitada por orgulho. Mas o desespero já não permite escolher, mas há um que nem seus próprios irmãos querem cruzar o caminho dele. O touro, o espírito da fúria absoluta. Ele não precisa de anos de paciência, não precisa de palavras elaboradas. Encontra quem foi humilhado, espancado, privado de toda a dignidade e transforma essa dor diretamente em destruição, sem filtro, sem demora, sem retorno. Os outros 3 espíritos constroem vilões com calma, com estratégia, com propósito. O touro não constrói nada, só libera o que a humilhação já quebrou por dentro e deixa que o mundo inteiro pague o preço. 4 espíritos, 4 especialidades. E em algum canto do universo, um deles já encontrou sua próxima vítima. Se os 4 do mal caçam, os 4 do bem esperam. E essa diferença muda tudo. Dentro da pirâmide branca não há predadores, há guardiões. 4 espíritos acorrentados à mesma regra impossível. Jamais podem se impor. Só podem agir se forem invocados a partir da convicção genuína de um coração livre. Isso os torna mais lentos, mais vulneráveis. Mas quando finalmente agem, nada no universo pode detê-los. O primeiro é o servo, o espírito da clareza. Não oferece poder, oferece visão aos mortais perdidos na dúvida, presos entre 2 caminhos. O servo não lhes diz o que escolher. Mostra a eles, por um instante, as consequências reais de cada caminho e os deixa decidir de olhos abertos. O que torna o servo único é que ele jamais manipula a resposta. Mesmo que veja o mortal prestes a escolher errado, não pode intervir além de mostrar a verdade. Depois vem o leão, o espírito da coragem. Ele não busca os corajosos. Ele busca aqueles que estão apavorados, mas que, apesar do medo, dão um passo à frente mesmo assim. Ali, nesse exato instante de coragem genuína, o leão responde com uma força que não pode ser fingida nem comprada. Os grandes heróis da história não nasceram sem medo. Eles nasceram, apesar do medo, com o leão respondendo a essa decisão. O terceiro é a pomba, o espírito da compaixão. É o mais silencioso dos 4 e o mais difícil de invocar. Só responde quando um mortal escolhe o perdão, no exato momento em que a vingança seria mais fácil, mais justificada, mais humana. A pomba não recompensa a fraqueza, ela recompensa a força brutal, que é necessária para perdoar. Mas o mais poderoso dos 4, aquele que os outros 3 consideram sua última esperança, é a águia, o espírito do sacrifício. Só desperta quando um mortal está disposto a entregar tudo, sua vida, seu poder, seu futuro, sem pedir nada em troca, não por recompensa, não por glória. A águia não responde ao heroísmo calculado, ela responde apenas ao sacrifício puro, o mais raro de se encontrar em qualquer era. 4 espíritos, 4 virtudes. E enquanto os do mal caçam ativamente suas próximas vítimas, os do bem só podem esperar, com a esperança de que, em algum canto do universo, ainda existam corações dispostos a escolher corretamente. Os espíritos do mal já tinham seu escolhido. O Ahang já caminhava pelos corredores do poder, acumulando ódio, alimentado pelo javali, vigiado pelo crocodilo, esperado pela coruja, abutre e o touro. A pirâmide negra já havia voltado os olhos para o mundo, mas os espíritos do bem também observavam, e o que viram estava exatamente do outro lado do Império do Sol. Não em um palácio, não entre os poderosos. Em um templo esquecido que ninguém visitava, em uma cidade que ninguém lembrava, uma menina aprendia algo que mudaria a história do universo sem saber. Sua mãe não era uma figura importante. Era uma sacerdotisa menor, sem riquezas nem influência, mas a cada amanhecer, antes que o império despertasse, ela ensinava algo que nenhum palácio podia comprar. Que o bem mais poderoso não se proclama, se pratica em silêncio, quando ninguém está olhando, quando não há recompensa, quando o mundo inteiro está escolhendo o caminho contrário. A menina havia curar doentes que não podiam pagar, dar abrigo a estrangeiros que ninguém mais aceitava, interceder por escravos diante de guardas que nunca a escutariam, não com magia, não com poder, apenas com uma convicção tão firme que parecia irracional.
e os espíritos do bem interromperam sua busca eterna naquele momento. Porque o que viam naquela menina era algo que procuravam há milênios e que não podia ser fabricado. Um coração sem rachaduras, sem feridas abertas, sem ressentimentos acumulados. Um coração que não precisava ser preenchido com poder alheio, porque já estava completo por si só. O oposto exato de Hwang. Enquanto o crocodilo passava anos empurrando o Hwang, milímetro a milímetro em direção ao seu destino, os espíritos do bem apenas observavam a menina, sem intervir, sem sussurrar, sem manipular. Porque ela não precisava ser moldada, só precisava continuar sendo o que já era. Os anos se passaram, a menina cresceu, herdou o templo de sua mãe, herdou seu silêncio, herdou sua convicção. E foi então que a mãe começou a ter visões. Não eram sonhos, eram avisos. Ela via o fogo consumindo todo o império. Ela via um ser de ataduras e escuridão andando livre pelo palácio e sua filha sozinha nas ruínas do que restava. Em cada vida e visão, sempre o mesmo final. Sua filha de joelhos em um templo destruído, olhando para o céu com os braços abertos, escolhendo algo que nenhuma visão mostrava claramente. A mãe não falou para ela sobre as visões. Ela não queria que o medo contaminasse o que sua filha era. Em vez disso, começou a preparar algo em segredo, um ritual transmitido de sacerdotisa para sacerdotisa durante gerações, guardado para o momento em que o equilíbrio do universo precisasse. Não era um ritual de poder, era algo mais antigo e mais difícil do que isso. Era uma chave, uma conexão invisível entre o coração de sua filha e algo que a mãe não conseguia ver claramente em suas visões. Ela apenas sentia uma presença do outro lado, algo luminoso, algo que esperava. Ela não sabia exatamente o que viria, não sabia quando. Ela só sabia duas coisas com absoluta certeza: que sua filha estaria sozinha quando chegasse e que ela precisaria que aquela porta já estivesse aberta. Então ela a construiu, noite após noite, em silêncio, sem dizer nada à sua filha, sem saber se chegaria a tempo, sem saber se funcionaria, só sabendo que era a única coisa que podia fazer, e naquela noite que tanto temia. Estava mais perto do que ninguém imaginava. Aquela noite chegou sem aviso, não houve sinais, não houve tempo para se preparar. Apenas o som do Império do Sol se quebrando por dentro e um ser de ataduras e escuridão caminhando livre pela primeira vez em 600 anos, com o poder de 4 deuses correndo em suas veias. Mun-Ra havia despertado e o Império pagaria por cada um desses 600 anos de uma só vez. O fogo chegou primeiro aos palácios, depois aos mercados, depois às ruas. As pessoas corriam sem saber para onde, porque não havia nenhum lugar seguro. Guerreiros que haviam defendido o Império por décadas caíram em segundos. Muros que levaram gerações para serem construídos desapareceram em minutos. Mun-Ra não atacava com fúria, atacava com a calma de quem sabe que ninguém pode detê-lo. E no templo esquecido, a mãe sentiu antes de ver. Não foi o som do fogo, não foi o cheiro da fumaça. Foi a mesma escuridão de suas visões, mas agora era real, tangível, avançando. Ela se ajoelhou na sala do ritual pela última vez. Ela desenhou os símbolos que praticou durante anos, com mãos que não tremiam. E quando o último símbolo se iluminou, os espíritos do bem responderam, não com uma voz retumbante, com uma presença suave que lhe mostrou por um instante algo que estava escondido há milênios. A pirâmide branca, antiga como o próprio universo, invisível para quem não tivesse um coração preparado para encontrá-la. Ela acordou sua filha, pegou em suas mãos, olhou em seus olhos e disse para onde correr. Elas fugiram juntas em meio ao caos do Império em chamas. A fumaça as cercava, as pessoas gritavam ao redor delas. Mun-Ra devastava tudo em seu caminho sem parar, mas a mãe sabia o caminho. Os espíritos do bem a guiavam passo a passo em direção a algo que nenhum olho normal podia ver. Elas estavam perto quando a mãe parou. Atrás delas, um grupo de pessoas presas entre as chamas, sem saída, sem ninguém para ajudá-las. Pessoas que morreriam em minutos se ninguém fizesse algo. A filha olhou para ela. A mãe já havia tomado sua decisão. Soltou a mão dela. Continue correndo, a pomba vai te guiar. A filha gritou. Resistiu, mas a mãe já havia se virado, caminhando de volta para o fogo, para as pessoas presas, para Mun-Ra, não com poder, não com magia. Apenas com a mesma convicção irracional que ela havia ensinado à filha a cada amanhecer durante anos. E então a pomba apareceu, uma luz suave e branca que desceu diante da filha, chorando, guiando-a passo a passo, através da fumaça e das ruínas.
em direção a algo que começava a brilhar à distância com uma luz que o fogo de Mun-Ra não podia tocar. A pirâmide branca, ela entrou sozinha, chorando, com as mãos vazias e o coração despedaçado, e naquele momento, ajoelhada no centro da pirâmide, com tudo perdido. Os espíritos do bem completaram o que a mãe havia começado anos atrás. A chave girou, a porta se abriu, e o que entrou naquela pirâmide, como uma filha sem mãe, saiu como algo que o universo vinha construindo desde o princípio. Mun-Ra havia destruído o império sem saber que acabara de criar seu único verdadeiro contraponto. Dentro da pirâmide branca, o silêncio era diferente do silêncio do mundo exterior. Não era o silêncio da morte, era o silêncio de algo que esperava há milênios por este exato momento. As 4 estátuas começaram a brilhar, uma por uma, o cervo, o leão, a pomba, a águia, e então falaram, não com vozes que os ouvidos pudessem ouvir, com algo mais profundo do que isso. Uma presença que se sentia diretamente no centro do peito, como uma verdade que sempre esteve ali. Disseram a ela o que ela já sabia, mas não queria aceitar, que ela era a última, que sua civilização havia desaparecido, que sua mãe escolheu ficar, que o universo estava quebrado, inclinado para a escuridão desde o momento em que Mun-Ra liberou seu poder, e que o equilíbrio exigia uma resposta, não um exército, não um rei, uma única pessoa com um coração sem rachaduras disposta a carregar algo que nunca teria fim, e que essa pessoa era ela. Sentiu o impacto dessas palavras como nunca tinha sentido nada antes, porque aceitar isso significava aceitar tudo o que tinha perdido naquela noite. Sua mãe, seu templo, seu mundo, significava que aquela dor não tinha vingança possível, que o universo lhe pedia para pegar todo aquele fogo por dentro e transformá-lo em algo completamente diferente. E naquele momento, naquele exato instante de raiva e dor absoluta, algo na escuridão sentiu isso. Longe, muito longe, da pirâmide negra, um dos espíritos do mal levantou a cabeça lentamente, como um predador que sente o cheiro de sangue no vento, uma rachadura, pequena, mas real, no coração que eles procuravam há milênios sem conseguir encontrar. O abutre começou a se mover, mas a pomba chegou primeiro, não com palavras, com uma pergunta suspensa no ar, a mesma que sua mãe lhe ensinou sem saber, a cada amanhecer durante anos. O que é mais forte? O ódio que destrói, ou o amor que reconstrói, a vingança que termina em um momento, ou o perdão que dura para sempre? Ela soube antes mesmo da pergunta terminar. Perdoar Mun-Ra não era se render, não era esquecer, não era justificar o que ele havia feito. Era algo brutalmente mais difícil do que tudo isso. Era recusar-se a deixar que o que ele havia destruído destruísse também o que ela era por dentro. A rachadura se fechou. O abutre parou. Ele se afastou lentamente em direção à escuridão, frustrado, pela primeira vez em milênios. Tinha encontrado o coração perfeito e o perdeu no mesmo instante. Ela caminhou até o sarcófago. Cada passo era uma renúncia. Seu nome ela deixou para trás. Seu passado ela deixou para trás. Sua dor transformou-o em algo que nenhum espírito do mal poderia tocar jamais. E quando suas mãos tocaram a pedra fria do sarcófago, os 4 espíritos do bem responderam com tudo o que guardavam desde a origem do universo. Não lhe deram poder, deram-lhe propósito. Ela se deitou, fechou os olhos. E o que entrou naquela pirâmide como uma filha sem mãe se transformou em algo que o universo vinha construindo desde antes de existir uma única estrela no céu. Mun-Ra havia destruído o império sem saber que acabava de criar seu único verdadeiro contraponto. E assim começou a espera. Séculos, milênios. Civilizações nasciam e desapareciam enquanto a pirâmide branca permanecia sozinha, invisível, protegida, guardando em seu interior a única força capaz de equilibrar a escuridão de Mun-Ra. Até que um dia, o céu da terceira terra se rompeu. Não foi uma invasão planejada, não foi uma busca deliberada. Foram 3 guerreiros de Plun-Darr, Reptílio, Monk-Yan e Jackalman, caindo do espaço sem controle após uma batalha. Suas naves de emergência se chocando perto de algo que não esperavam encontrar. A pirâmide branca e Mun-Rana abriu os olhos. O que aconteceu depois? Você já conhece. Começaria a batalha mais épica entre o bem e o mal que a terceira terra já viu.
Essa é uma cópia exata da pirâmide de Mumbra, exceto porque esta é branca.